deixa eu continuar falando um pouquinho aqui da minha experiência, caso vocês estejam passando por isso também. Como eu falei para vocês, eu não tinha tempo de ter frequência nos stories, e o que me fez desenvolver foi a metodologia que eu vou ensinar para vocês aqui, para que vocês apliquem e tenham resultados expressivos na prática, tá? Mas foi através dos stories que eu comecei no digital e que eu pude ter resultados e que finalmente me permitiu fazer essa transição de carreira, sair do trabalho que eu estava, onde eu não estava tão satisfeita assim, para viver da internet e hoje ter a minha liberdade digital, fazer os meus próprios horários, poder viajar, poder ir no salão, poder ir na academia, no horário que eu pretender fazer isso. Então, é uma coisa que, de fato, é impagável se a gente for colocar na balança, né? O digital hoje, ele é de fato muito lucrativo, mas é o que eu vejo a grande parte das pessoas falando também, que além de tudo, de ser lucrativo, independentemente do seu nicho, do que você faz, a sua atuação aí, o digital é libertador, como colocaram no chat. Muito obrigada por isso, complementou perfeitamente o que eu ia falar. O digital é libertador e o digital não tem volta. Então, se você está me assistindo aqui hoje e não começou ainda, sinto lhe dizer, mas daqui 5 anos, caso você não comece agora, você vai ter desejado começar hoje. E é por isso que você precisa de uma metodologia 100% aplicável e que faça parte da sua rotina também. Porque é o que eu costumo dizer no meu Instagram. O Instagram, o digital, foi feito para te servir e não o contrário. Muitas vezes a gente começa a criar conteúdo na internet, a gente vira refém do digital, a gente acha que tem que estar a todo momento postando, a todo momento online. E não, gente, o marketing digital, ele é o caminho, né? Ele é uma ferramenta, ele é a estratégia para que você obtenha os resultados que você deseja aí, em vendas, em escala. Porque pensa só comigo, você é um nutricionista que acabou de se formar e aí você abre uma clínica. No seu perfil do Instagram, Toma aqui. existem 100 pessoas visualizando seus stories. Aí eu te pergunto, qual a chance dessas 100 pessoas passarem em frente à sua clínica? A chance é mínima. A chance é mínima de você conseguir vender através do digital, através dessas pessoas passando em frente à sua clínica. Então, se você tem 100 pessoas visualizando o seu story, isso maximiza ainda mais e potencializa a chance das pessoas comprarem de você, tá? Nós vamos começar o nosso conteúdo aqui. O nome do nosso evento hoje é Transforme Seus Stories em Vendas, e é isso que eu vou te mostrar. O pessoal da equipe está passando aqui para mim o slide. Pode passar. Hoje eu vou te entregar 5 mandamentos para transformar os seus stories em vendas. Como eu falei, esse conteúdo é um gostinho para vocês usufruírem um pouco do que está dentro do GPS. Tem muito mais lá dentro. E eu vou te entregar esses 5, né, de 10 que existem, de vários que existem, na verdade. E aí você vai poder anotar tudo para aplicar nos seus stories. Vou passar. Primeira coisa que você precisa ter no seu story. Você precisa entender que a moeda do século hoje é a atenção. Para que você consiga vender para o seu seguidor, você precisa captar a atenção no primeiro frame, no primeiro story, no primeiro card que você postar, você precisa ter a atenção dessa pessoa para reter essa pessoa até o final. Eu coloquei uma frase aqui que é super impactante e verdadeira também. Todos querem ficar ricos com o dinheiro da audiência, mas primeiro você precisa ir atrás da atenção dela. Então, de nada adianta você querer que a audiência pague por aquilo que você está fazendo se você não consegue despertar a atenção dessa pessoa. Então, o primeiro mandamento do Story é entender que a moeda do século é a atenção. Você pode ter o melhor produto ou serviço no mundo, mas se ninguém estiver ouvindo ou vendo o que você está ofertando, é simples, não vai ter como vender. Por isso que eu falei, você precisa chamar atenção. E hoje eu vou trazer exemplos de como você pode aplicar isso na prática nos próximos
slides que estão por vir. Mas, no primeiro ponto, os primeiros segundos da sua comunicação devem ser os melhores. Então, quando você for postar um story, não poste apenas por postar, mas pense o que vai impactar o seu seguidor logo de cara, o que vai fazer com que a pessoa continue lendo até o final. Porque às vezes você olha o seu primeiro story e aí tem um pico muito grande de visualização. Mas quando você vai ver os últimos, existem poucas pessoas que chegaram até o final. Então, existe algum ruído na sua comunicação. Talvez você não esteja trabalhando bem esses 5 mandamentos do story que eu estou te entregando aí, tá? Talvez você não esteja trabalhando bem esse primeiro tópico que eu te falei, que é a moeda do século, chamar a atenção da pessoa. Segundo lugar, suas sequências de vendas não devem ter cara de oferta, porque se a pessoa perceber logo de cara que você está querendo vender algo para ela, facilmente ela vai sair da sua sequência. Presta muito bem atenção nisso. As pessoas não gostam que as outras vendam para elas. Elas mesmas gostam de tomar a ação, a decisão final da venda. Portanto, não deixe os seus stories com cara de venda. Utilize um gancho, um título, headline, o que você quiser chamar aí, chamativo e voltados para despertar curiosidade ou apontar benefícios do que você está vendendo, do seu produto, do seu serviço, ou o que quer que seja. Pode passar. Talvez você não esteja conseguindo vender hoje nos seus stories, porque você ainda não entendeu qual o nível de consciência do seu consumidor. E hoje eu trouxe essa pirâmide para ilustrar para você de forma prática e rápida também, para que você entenda quais os níveis de consciência. Isso é muito importante de se entender. É muito importante, de fato, vocês entenderem isso aqui para conseguir criar sequências que vendem. Sem entender o nível de consciência do seu consumidor, vai ficar muito difícil. É como se você estivesse dando murro em ponta de faca. Então, o primeiro nível é a pessoa totalmente inconsciente. Ela não sabe que ela tem um problema, ela não sabe que existe uma solução e ela não sabe que você é a solução para ela. Então, essa pessoa inconsciente, além de você fazer uma oferta para ela, primeiro você precisa criar sequências de vendas que vão elevar o nível de consciência dessas pessoas, mostrar que ela tem um problema, porque se ela não sabe que ela tem, como que ela vai comprar algo que você está ofertando para ela? Certo? Eu vou dar um exemplo mais para frente do nicho de óleos essenciais, mas eu já vou utilizar isso aqui como exemplo. Se eu tenho um problema que é insônia e eu não sei que eu sofro disso, eu não sei que tem uma solução para isso, e eu não sei também que existem coisas para tratar isso, eu não vou comprar de cara uma pessoa que está me oferecendo, me fazendo uma oferta para tratar a minha insônia, porque eu sou uma pessoa totalmente inconsciente do problema, eu não sei que eu tenho esse problema. Então, você precisa fazer uma agitação nos seus stories, na sua sequência, perguntando se a pessoa tem dificuldade para dormir, se ela dorme bem à noite, e aí ela vai aos poucos despertando e falando, nossa, eu acho que eu passo por isso, nossa, eu acho que eu tenho esse problema também de insônia, de sono, e automaticamente ela vai para o nível 2, que é consciente do problema. Agora que ela já tem consciência desse problema, fica muito mais fácil dela entender que ela precisa de uma solução e você se apresentar como uma solução também. E aí que ela passa para o terceiro nível, que é esse quadradinho verde aqui, que é consciente da solução. Quando a pessoa se torna consciente da solução, fica muito mais fácil de você fazer a oferta do seu produto. Que aí você já migra essa pessoa para o último nível de consciência, que é consciente do produto. Então, a partir do momento que ela atinge esse patamar aqui, a partir do momento que o consumidor chega no topo dessa pirâmide que eu estou te apresentando, você sim pode fazer uma oferta para essa pessoa, porque essa pessoa facilmente vai comprar de você, tá? Então, isso aqui é o básico. Dentro do GPS, a gente aprofunda muito mais esse assunto, mas basicamente você precisa entender mais do que nunca o nível de consciência do seu consumidor para que você consiga ter resultados expressivos nas suas vendas, ok? Me contem aqui se vocês estão entendendo até agora, se está ficando claro, se vocês têm alguma dúvida acerca do que eu estou falando, se está fazendo sentido aí, me contem aqui no chat. Pode passar o slide. Eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos e vocês vão ter acesso também
a esses exemplos. Se vocês ficarem até o final da aula, eu vou estar entregando para vocês esse material para vocês aplicarem, mas basicamente eu vou ensinar para vocês aqui como que vocês podem aplicar esses ganchos, essas headlines, esses títulos chamativos. Eu mesma criei, eu utilizei uma mesma imagem de fundo, mas isso aqui é só um exemplo, você pode fazer da forma que você quiser. A única coisa que eu te peço é que você mantenha uma coerência, um padrão, que é o que a gente vai falar, no nosso segundo mandamento, mas por enquanto, vamos lá. Nesse primeiro story que eu trouxe para vocês, eu trouxe uma headline de curiosidade, que é: você não vai imaginar o que aconteceu hoje. Se você lesse alguma dessas headlines, você pularia esses stories? Me conta aqui se você pularia ou não, se você teria curiosidade para ficar até o final. Porque eu super teria curiosidade para permanecer até o final. Então, me fala aqui, vocês pulariam ou não? Tendo em vista que o ser humano hoje é muito egoísta. Muito egoísta não, muito curioso, gente, me perdoa, falei errado. A gente é muito curioso, então, com essas headlines que chamam a atenção, automaticamente nós vamos querer ficar até o final da sequência, tá? Então, essa primeira está escrito: você não vai imaginar o que aconteceu hoje. E a partir desse momento, você pode desenvolver uma história para que o seu seguidor queira ficar até o final dessa sequência. Você não vai imaginar o que aconteceu hoje. Eu estava no meu trabalho e isso aconteceu. Ou eu estava fazendo tal coisa e eu percebi que isso estava acontecendo de tal maneira. E aí você vai dando segmento, sequência nessa história, a ponto de chegar ao final da oferta. Quando você envolver a sua audiência em toda essa narrativa, todo esse storytelling que você tá construindo, automaticamente a pessoa vai chegar no momento da oferta e ela nem vai ver que ela chegou. E ela vai estar tão envolvida, você vai reter tanto o interesse do público, que as pessoas vão querer comprar o que você está vendendo, porque de fato foi muito interessante. No segundo frame, eu coloquei: recebi uma mensagem no direct que me deixou reflexiva. Essas pessoas vão querer saber que mensagem é essa. Você pode até fazer uma brincadeira no seu story, postar isso e depois continuar fazendo essa sequência para gerar ainda mais curiosidade. Eu já apliquei isso nos meus stories, as pessoas começam a mandar direct para você, independentemente do tamanho do seu perfil, se o seu perfil é grande, se você tem muitos ou poucos seguidores. As pessoas vão começar a mandar no direct querendo saber que mensagem foi essa que te deixou reflexiva. E aí você pode colocar um depoimento de alguém que mandou uma mensagem para você. Você pode postar um relato do seu seguidor no seu story, porque eu vejo que muita gente posta depoimento ou posta alguma prova social ou quer abordar algum conteúdo de qualquer maneira, mas não é a forma certa de fazer. Você precisa reter a atenção da pessoa. Por último, nesse frame eu coloquei: uma seguidora me fez um relato que me deixou um pouco preocupada. Eu esqueci de complementar, mas vocês entenderam aí. Uma seguidora me fez um relato que me deixou um pouco preocupada. Então, automaticamente as pessoas vão ter interesse para saber que relato é esse. Você pode, novamente, como eu falei, aplicar uma prova social do que você recebeu, um depoimento do que você recebeu, algum feedback acerca do seu trabalho, tá? Então, você pode continuar esse frame contando alguma história e no final colocar essa prova social. Pode passar. O segundo mandamento de um story que vende é: a estética vende. E quando eu falo de estética, não é aqueles stories que a gente enche de GIFs ou que a gente precisa fazer em outra plataforma, que a gente precisa sair do próprio Instagram para poder postar. Porque às vezes a gente não tem frequência porque a gente quer fazer coisas demais no story. Você não precisa encher de coisas, fazer muitas firulas, mas você precisa ter um story harmônico. De nada adianta você colocar várias cores, de nada adianta você colocar várias fontes, porque isso vai dificultar para o seu seguidor, para o público que você quer atingir, e vai dificultar para você também. Eu lembro que a gente sempre seguia aqueles tutoriais de como fazer stories bem bonitos e tudo mais, só que hoje o tempo das pessoas é muito corrido. Nós que trabalhamos com digital, que queremos ter resultado com digital, precisamos otimizar cada vez mais. Mas, como eu coloquei aqui, não há aparência que supere a competência.
mas não há competência que não se beneficie da boa aparência. Então, quando eu falo de estética, não é só a estética do seu story, tem uma paleta de cor definida, tem uma fonte definida, mas é também a forma que você se porta em frente aos seus stories. Você precisa entender como você quer ser vista pela sua audiência hoje. Você quer transmitir uma imagem de autoridade, de pessoa que sabe o que está falando do assunto, ou você quer transmitir uma imagem de alguém mais infantil, de uma pessoa que não tem tanta credibilidade assim? Porque tudo impacta, tá? Se você acorda com remela nos olhos, sem pentear o cabelo, e já pega o celular e grava um story, e não se preocupa com o cenário que está atrás de você, ou com o que você está fazendo, com o som do seu story, saiba que isso diminui a credibilidade de quem está vendo o seu story também. Então, se preocupe com a estética, porque a estética impacta muito. Saiba qual o tipo do seu público, quem você quer atingir, para que você crie stories que gerem desejo nessas pessoas. Hoje, qual a imagem que eu quero passar? Eu quero passar a imagem de uma pessoa que é autoridade no assunto que está falando. Então, se eu posto o meu story cheio de coisinhas, cheio de imagens fofinhas, se eu não me preocupo com o meu cenário, se eu gravo um cenário cheio de boneca, de urso, de coisas do tipo, se eu apareço de qualquer jeito, sem pentear o meu cabelo, sem lavar o meu rosto ao acordar, que credibilidade as pessoas vão estar vendo naquilo que eu estou fazendo, né? Tendo em vista que você está tentando vender o seu serviço ou o seu produto na internet. Eu trouxe aqui 2 exemplos, tá? De quando eu comecei no digital. Tem até a data aqui. Na verdade, já fazia alguns meses que eu já postava conteúdo nos stories. E eu trouxe a data aqui, deixei a data para vocês verem também. 31 de outubro de 2022. Então, quando eu olho para os meus stories hoje, eu percebo uma diferença absurda. E por que que eu trouxe isso aqui? Para que você veja hoje que, por mais que você não tenha as ferramentas certas, por mais que você não saiba como começar, é justamente dessa forma que todo mundo começa, sem ter as habilidades certas, sem saber qual caminho seguir, perdido mesmo. Mas é mantendo essa consistência, essa vontade de fazer acontecer, que a gente chega no objetivo que a gente deseja. Mas vamos lá. Quais os erros desses stories? Primeiro, eu postava um story aqui de um café e ok, com uma mensagem que não é estratégico. Por que que não é estratégico? Tudo bem eu postar o meu café, né? Mas eu postava esse café e eu não fazia nada que desenvolvesse o storytelling a partir disso. E reparem que esse story tinha uma estética e o story do lado tinha uma estética completamente diferente. Então, é óbvio que eu não ia conseguir vender através desses stories. Eu não tinha coerência na imagem que eu estava passando e o meu conteúdo também não tinha coerência alguma. Então, eu postava um story de um café e do nada eu postava um story rosa, cheio de GIF de interação, cheio de seta, com conteúdos que as pessoas às vezes não se sentiriam tão bem lendo esse tipo de story, né? E são stories também que infantilizam a nossa imagem de certa forma. Não pela cor, não pelas reações que a gente coloca, mas pela forma que a gente aborda. Eu não tinha um padrão de fonte, eu não tinha um padrão de escrita, eu não tinha um padrão de caracteres que eu colocava dentro do meu story. Por isso que eu reforço que o belo, né, a estética do seu story, ele serve para que você consiga vender mais também, tá? Apesar de você achar que não, saiba que sim. Pode passar. Aqui eu trouxe outro exemplo de story. É basicamente um antes e um depois, porque além da estética ser importante, a forma como você escreve também é muito importante. Então, veja esse antes ou depois. Eu colocava um story cheio de textos, inclusive vai fazer já um ano desse story aqui. Eu colocava um story cheio de textos e com letras muito pequenas. Então, quando a pessoa vê esse tipo de story, automaticamente ela pula. Pode ter certeza, se você faz story assim hoje, você não vai conseguir reter sua audiência. Eu falo isso por experiência própria, porque stories desse jeito e eu mesma pulei. E quando eu postava stories assim, a minha audiência não assistia. Eu não conseguia reter as pessoas até o final do meu conteúdo, porque a letra é muito pequena, as cores são muito bagunçadas.
Já no story seguinte, que foi dia 20 de julho, né? Não tem nenhum mês ainda, eu já venho com o quê? Com a chamada de ação no final, somente em um story. Ou seja, eu dividi os meus textos. Então, aqui está visivelmente grifado as informações que eu quero que a pessoa leia de cara, né? Tá tudo marcado aí. Tá um tamanho que a pessoa consegue ler, porque você precisa respeitar as margens do seu story também. E no final tem um link, uma chamada para ação. Então, é muito diferente dos que eu postava anteriormente, com a cor muito rosa, não tinha um padrão e não tinha uma chamada de ação que realmente gerasse desejo nas pessoas, tá? Em relação às dúvidas, vocês podem ir colocando no chat, que no final a gente vai ter um momentinho para poder tirar a dúvida de vocês. Pode passar. O terceiro mandamento, tá, gente? Para a gente já ir caminhando aqui para o final, né? Já estamos finalizando. O terceiro mandamento é menos eu e mais você. Eu queria que você comentasse aqui para mim, não sei se você sabe, mas me conta aqui no chat a palavra mais importante do mundo das vendas. Enquanto eu bebo uma água aqui, vou esperar vocês comentarem para ver se vocês sabem. A palavra mais importante para se vender no Story ou em qualquer lugar. Me contem aqui qual a palavra mais importante do mundo das vendas. Eu coloquei aqui em cima, ó, menos eu e mais você. Quanto mais você falar sobre a sua audiência e menos sobre você, mais atenção você irá captar. Presta bem atenção. Quando a gente ia naquelas nossas festas de família e que aquelas nossas tias ou familiares falavam muito sobre elas, raramente a gente queria escutar. Mas quando as histórias eram sobre nós, a gente parava para prestar atenção, a gente achava super engraçado, a gente se envolvia naquilo que estava sendo falado. Então, eu vou mostrar exemplos para vocês aqui posteriormente do que você deve fazer e o que você não deve fazer no seu story, tá? Utilizando esse terceiro mandamento. Menos eu e mais você. Guarde isso muito bem guardado, esse terceiro mandamento, porque vai, de fato, transformar as suas sequências. Pode passar. Aqui, nesse primeiro card, eu trouxe um exemplo. Existe um óleo que mudou a minha qualidade do sono e eu uso ele todas as noites. Esse aqui é um exemplo que eu falei para vocês de óleos essenciais, inclusive para quem vende óleos essenciais aí, ou vende qualquer produto que se encaixa nesse exemplo que eu trouxe, presta muita atenção. Aqui, nesse primeiro frame, eu estava falando sobre mim, sobre um óleo que mudou a minha qualidade de sono. Ok, a pessoa sabe que esse óleo mudou a qualidade do meu sono, mas ela não está muito interessada, porque ela quer saber mais sobre ela quer saber o que pode mudar o sono dela, e não o meu, entendeu? O ser humano, ele é egoísta por natureza, então nós precisamos, no mundo das vendas, utilizar a palavra você. Nesse segundo card aqui, já é totalmente diferente. Eu vou passar o próximo slide para vocês verem como que vai ficar uma sequência que, de fato, segue o mandamento do número 3, que é menos eu e mais você. Acompanha comigo. Você tem dificuldades para dormir ou sofre com insônia? Presta bem atenção que aqui nesse frame eu já comecei com a palavra você. Eu já captei a atenção da pessoa. Quando ela lê algo sobre ela, automaticamente ela já para prestar atenção. E inserir uma enquete também, para não deixar a pessoa conversando sozinha, né? Então, quando você faz uma pergunta, além de você gerar engajamento no seu Instagram, você abre um diálogo com essas pessoas. Você abre um diálogo com essas pessoas para que elas interajam com você também e você já consegue captar a atenção de cara, porque ela vai querer saber o que você vai falar logo em seguida. No segundo story, você pode colocar: eu já passei por muitos problemas nas minhas noites de sono. Já cheguei até tomar remédios para tentar solucionar, tá? Isso que eu estou dando um exemplo para o nicho de óleos essenciais, só reforçando, as pessoas que vendem óleos essenciais aí, que ajudam no sono, na insônia, o pessoal que trabalha com óleos do doTERRA, eu já vi muitos óleos do doTERRA sendo utilizados para melhorar a insônia. Então, esse foi um exemplo que eu trouxe voltado para esse nicho.
No último frame, você pode colocar, até que eu descobri um hábito que mudou completamente essa minha realidade. Então, aqui você utilizou a palavra você contou a sua situação depois, para gerar uma identificação, e no final você falou de um hábito que mudou completamente a sua realidade. As pessoas vão querer saber que hábito é esse. E aí que você vem com o pitch, é aí que você vem fazendo a sua oferta, falando que hábito é esse, né? Que é o hábito de utilizar os óleos essenciais na sua rotina, que te ajudou, que melhorou as suas noites de sono, enfim. Tudo isso, todas essas sequências, a finalização delas, desde o início até o final, você vai ver dentro do GPS, porque eu não quero que você somente copie e cole as sequências prontas que eu vou te entregar, mas que você consiga raciocinar o que de fato você deve encaixar em cada frame, tá? Então você não vai só copiar e colar, apesar de eu te entregar sequências prontas para isso, mas você vai aprender a raciocinar também, tá? De como criar uma sequência que vende. Nosso quarto mandamento é don't tell, show. Não fale, mostre. E aqui eu vou contar uma história para vocês que talvez vocês saibam até de um filme que eu achei interessantíssimo e que é a prova viva desse quarto mandamento que eu estou falando para você. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Se uma imagem vale mais que 1000 palavras, por que você vai utilizar várias palavras em vão para tentar convencer a pessoa a comprar de você? Se você vende bolo, vamos supor que você é uma confeiteira, você vende bolo. É muito melhor você mostrar o seu bolo, alguém comendo o seu bolo, a preparação do seu bolo, do que você ficar falando no seu story a todo momento do quanto o seu bolo é fofinho, que você molha o seu bolo com leite, que a sua cobertura é feita do chocolate tal, porque na maioria das vezes a pessoa ela não quer saber as características do seu produto, na maioria não. As pessoas não querem saber. Elas querem olhar e sentir desejo daquilo que vocês estão falando. Então, existem alguns nichos que requer que as palavras sejam usadas mais do que imagens. Por exemplo, eu vou vender o meu curso de Story. Se eu vou vender o meu curso de Story, eu preciso usar mais as palavras, mas eu posso diminuir isso fazendo uma abordagem diferente. Eu vou dar um exemplo aqui agora para vocês. Vamos supor que eu chegue aqui e fique falando para vocês várias características do GPS, do meu curso, de como ele foi desenvolvido, de como que eu pensei, como que eu lancei, talvez isso seja interessante para você. Mas se eu chego aqui e eu falo de onde eu saí, eu mostro que o cenário que eu estava, trabalhando no CLT, insatisfeita com a minha realidade, e eu mostro onde eu estou hoje, o faturamento, os benefícios, a liberdade digital, liberdade geográfica, liberdade financeira e de tempo que o digital me proporcionou através dos meus stories, e no final eu ofereço o GPS, que é o meu treinamento, justamente com essa metodologia que vai te fazer sair do ponto que você está e chegar onde você quer chegar. Qual desses dois cenários te interessam mais? Eu só falar como o curso foi formado ou eu te mostrar o cenário que eu cheguei, o que me fez chegar até aqui e te apresentar isso também para que você tenha acesso? Eu tenho certeza que é a segunda opção. Mostrar de onde eu saí, do emprego insatisfeita, mostrar o que os stories fizeram na minha vida e o meu resultado hoje, que eu tenho hoje, de faturar infinitas vezes mais do que eu faturava no meu emprego e hoje ter uma satisfação maior trabalhando de onde eu quiser, a quantidade de tempo que eu quiser e tendo a minha liberdade geográfica, tá? Por isso que eu falo. Então, assim, tem um filme muito interessante que eu esqueci o nome agora. Eu vou só confirmar aqui rapidinho qual o nome do filme. Enquanto isso, vão me contando aqui no chat se está fazendo sentido, se está sendo de proveito para vocês, se vocês já vão copiar e colar esses exemplos que eu estou entregando para vocês aí. Me contem aqui no chat, tá? Só vou lembrar o nome do filme aqui para não falar nada errado para vocês, né? Tá, Minha Mãe é uma Viagem, o nome do filme. No filme Minha Mãe é uma Viagem, tem um cara que ele vende um produto de limpeza. E aí ele sobe para falar desse produto de limpeza, ele fala desse produto, e no fim das contas, ninguém se interessa pelo produto dele, porque ele não chamou atenção, só falou das características desse produto.
ele decide fazer uma abordagem diferente. Por quê? O produto que ele envolve, que ele fala, que ele está vendendo, é um produto de limpeza, cujo produto crianças podem ingerir que não vai ter problema algum. Se a criança beber o produto, ela não vai sentir, não vai sofrer nenhum dano. E aí ele abrange isso dessa forma, mas ninguém se interessa. E ele decide subir no palco, ele decide beber o produto de limpeza que ele está vendendo. E a partir do momento que ele bebe esse produto de limpeza, ele não só prova, ele não só mostra com apenas uma imagem, com apenas uma ação, o que o produto dele causa, mas ele chama a atenção também, que é o nosso primeiro mandamento. Então, ele chamou a atenção e ele não falou só do produto dele, mas ele chamou a atenção e mostrou na prática o que essa transformação, o que esse produto causa. Ele tomou o produto e garantiu que nada aconteceria. Então, eu tenho certeza que isso gera muito mais impacto do que se a gente ficar falando a todo momento. Nosso quinto mandamento, para a gente já ir finalizando, é o efeito escorregador. Eu espero muito que vocês prestem muita atenção aqui agora, porque isso aqui foi extraído diretamente do GPS. Então, como eu falei, vocês vão poder experimentar um pouquinho aqui, para depois ver tudo de mais completo dentro do nosso treinamento. Então, como que funciona o efeito escorregador? Não vou só falar, vou mostrar também, para justamente cumprir o mandamento o mandamento número 4. Não vou só falar, eu vou mostrar também. A sua sequência, ela precisa ser fluida e ela precisa ser simples. Quando você for escrever um story, eu sei que tem muita gente aqui que trabalha com coisas mais técnicas, que requer um termo mais técnico. Mas eu vou te desafiar a fazer um exercício. Todas as vezes que você for escrever uma sequência de story, pense se uma criança de 12 anos conseguiria entender o que você está falando. Porque às vezes a gente vai fazer uma sequência de story, a gente quer parecer muito inteligente, tá? E o foco aqui não é esse. Quanto mais a gente simplifica, mais a gente consegue vender. Pessoal que está com o microfone, nossa equipe vai estar mutando vocês aí, tá? Pessoal que está no chat falando também, já passei o recado aqui para a equipe, nós vamos estar mutando. Como eu estava falando... Desligar a câmera de algumas pessoas também. Desliga a câmera. Como eu estava falando, você precisa fazer esse exercício. Quando você for escrever uma sequência, não quero usar os termos mais inteligentes do mundo. Quanto mais você simplifica para a sua audiência, mais ela vai querer comprar de você. Então, presta atenção. Vai escrever uma sequência de story? Leia depois e pergunte. Uma criança de 12 anos entenderia essa sequência? Um adolescente de 12 anos conseguiria entender o que eu estou falando? Se sim, você está no caminho certo. Mas se não, você está sendo complicado demais. Então, se eu chego no seu story e eu preciso ler mais de uma vez o mesmo parágrafo porque eu não entendi, você não vai conseguir reter essa pessoa até o final. Porque de cara ela vai olhar e falar assim, poxa, é muito complicado isso aqui, é muito complexo. E o ser humano, ele não gosta de coisas complexas, ele não gosta de pensar. Então, se é muito complexo, eu vou pular imediatamente, tá? Então, eu vou mostrar aqui, por último, para a gente finalizar, uma sequência de efeito escorregador. E vou apontar alguns erros também que eu cometi nessa sequência para você não repetir aí e você aplicar na prática a partir de amanhã para já obter os seus resultados, tá? Pode passar. Aqui está uma sequência que eu apliquei para poder vender a minha Masterclass lá no dia 8 de maio. Eu queria lançar a minha Masterclass Posicionamento que Vende e eu nunca vou chegar fazendo uma oferta de cara. Então, eu precisava criar uma sequência de story e essa sequência de stories precisava ter um efeito escorregador. O que é o efeito escorregador? É quando você começa chamando a atenção aqui e você consegue fazer com que o seu seguidor escorregue até o final, sem ter nenhuma intervenção, sem que ele pule ou saia de algum story. Por isso que o nome é efeito escorregador. E essa estratégia eu vou explicar de forma mais aprofundada lá dentro do GPS, só reforçando, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei nesse primeiro frame, perguntei se a pessoa tem uma dificuldade, né? E coloquei uma enquete para que ela possa interagir também. Vocês podem acompanhar lendo aí. Não vou ler tudo para que não fique... para que a gente não prolongue a nossa aula. Nós temos pouco tempo, já estamos finalizando. No segundo, eu coloquei uma enquete novamente e reparem como eu divido os meus textos. Eu não cheguei no story só e coloquei tudo que eu queria falar,
Porque senão a pessoa ia pular imediatamente e ia fugir do objetivo que eu queria fazer, que era reter essa pessoa até o final. Pode passar. Lembrando que quem estiver até o final vai ter acesso a esse material, tá, gente? Então, fiquem aqui até o final, para que vocês possam receber. Eu vou estar falando com a minha equipe para subir aqui no Drive, colocar no link, e eu vou disponibilizar para vocês esse link aqui no chat. Então, entre no chat para que vocês possam baixar esse material até o final da nossa aula. E depois disso, ele não ficará mais disponível. Então, você precisa ficar até o final. Aqui eu venho colocando o que realmente acontece com quem toma a decisão, com quem se dispõe a fazer acontecer, e eu coloco provas sociais. Eu falo um pouco mais da sequência de stories que vendem, que é a PPOO, promessa, prova, quebra de objeção e oferta. É uma aula dentro do 4º módulo lá do GPS, onde você vai aprender a construir uma sequência de story que vende na prática. Eu faço junto com você, enquanto eu faço na aula, você vai vendo a tela do meu celular do lado também, e eu te explico de forma mais aprofundada essa sequência. Mas a prova social, ela vende e vende muito. Então, nesse story de escorregador, eu faço com que a pessoa se atraia pelas provas que eu estou postando, porque é o resultado que ela deseja obter também. Então, se ela vê outras pessoas tendo esse resultado, ela vai validar aquilo que está sendo falado e acontece esse efeito manada. Se todo mundo está desejando, eu vou querer também. Eu não quero ficar de fora. É o que a gente chama de FOMO, né? Medo de ficar de fora. Eu continuo a minha sequência, como vocês estão vendo, dividindo em vários cards. Eu marco as partes mais importantes com outras cores e eu vou retendo a minha audiência até o final. Pode passar. E aqui é onde eu faço o fechamento e faço a oferta, só depois de eu ter chamado a atenção da minha persona, da minha audiência, lá no início, com enquete, para que ela pudesse seguir esse efeito escorregador e ficasse até o final. Então, esse story aqui, que tem o nome de Masterclass, esse primeiro, é onde eu falei para vocês que eu cometi um erro. E que erro foi esse? Eu coloquei no fundo e coloquei muitos textos em cima. Então, se você parar para ler, você vai ver que não está visualmente atrativo e não está seguindo o padrão dos nossos 5 mandamentos de stories que vendem, somente esse card. E por que eu estou te falando isso? Porque nesse mundo digital você vai acertar, você vai errar e você precisa continuar tentando para obter os resultados que você deseja. E caso você não tenha o conhecimento que você precisa para ter esses resultados, você precisa ir atrás desses conhecimentos e aprender com quem sabe, com quem já chegou lá. Se por acaso você falar, quero aprender sim, quero investir, quero ter esse conhecimento, quero saber como fazer. Você precisa ir em busca disso, como eu falei. Se não for comigo, não tem problema, talvez você olhe e fale, não quero aprender stories com você, não, hoje não. Tudo bem, você pode aprender com outra pessoa. Mas se caso essa pessoa seja eu, saiba que eu vou te guiar no nosso treinamento, no GPS, e vou te mostrar tudo o que você precisa fazer, todo o caminho que você precisa trilhar, para que você transforme os seus stories em vendas, tá? Então, aqui nesse último card, eu finalizei com a chamada para ação e ainda coloquei uma escassez de que as vagas estavam disponíveis até tal dia, somente tal horário, e que as vagas eram limitadas. Então, você precisa ter essa noção do que fazer, de quais palavras certas utilizar para conseguir vender nos seus stories. Não é simplesmente postar um bom dia ou um café da manhã, tá? Bom, estamos caminhando para o final. E já que eu falei tudo isso aqui para você, me contem aqui se esse conteúdo foi útil para vocês, se agregou, se vocês gostaram, se vocês vão sair daqui aplicando. Vou beber uma água aqui enquanto vocês estão falando. Vão deixando no chat aqui. Não me deixem falando sozinhas, tá? Porque vocês sabem, quando vocês postam stories lá e ninguém responde, vocês sabem o sentimento que vocês têm. Então, respondem aqui para que as pessoas respondam vocês também. Gatilhos de reciprocidade, tá? Para ter interação das pessoas, você precisa interagir com elas também. Falando em tudo isso, chegou a hora de eu fazer a proposta completamente coerente com os resultados que você deseja trazer para a sua vida.
é de fato a transformação, a solução que você precisa. Então, vou te apresentar agora, como eu falei, fica até o final, porque eu vou te entregar esse material para você aplicar, tá? Eu não, não me apego a isso, quero que você tenha resultados. Então, vamos lá, vou apresentar para você o que vai transformar os seus stories em stories de ouro, de fato, e fazer com que você venda. Eu vou te apresentar hoje o GPS, tá? O guia para os seus stories. E por que esse nome? Esse nome foi desenvolvido lá em janeiro. Eu pensei nesse nome e falei, não, eu quero de fato guiar essas pessoas. Esse é o diferencial do curso e você vai entender por que o nome é GPS, tá? O GPS é um sistema de posicionamento global, onde ele te posiciona em qualquer lugar do mundo. E eu acredito, de fato, que quando você tem o GPS na palma das suas mãos, você consegue se posicionar e se direcionar, independentemente do lugar que você está ou do seu nicho de atuação. E essa é a analogia que a gente utilizou para construir a narrativa desse curso. E dentro do curso também eu te ensino como gerar desejo na sua audiência através da construção de narrativas. Então, primeiro aqui, vou ser breve, prometo para vocês. Queria trazer todas as aulas que tem dentro do curso, mas infelizmente nós ficaríamos aqui por várias horas e eu não quero tomar o seu tempo, como eu falei. Mas a partir do momento do GPS, você vai ver as aulas transformadoras que tem lá dentro. Primeiro módulo é Descomplicando o GPS. Eu vou te ensinar como o GPS vai funcionar e o passo a passo para você garantir o melhor desenvolvimento do curso. Não é só assistir aula, tá, gente? Eu vou te acompanhar, eu quero ser sua guia. Por isso que o nome é Guia para os seus stories, porque eu serei a sua guia. Segundo módulo é o método guia. Então, aqui você vai receber o conteúdo valioso sobre tudo que você precisa fazer no Story, o jeito certo de fazer Story e as melhores ferramentas para que você consiga vender. Tem muita gente que usa caixinha de pergunta, enquete, música, link de forma aleatória, não tem noção de como utilizar para poder vender e está perdendo a oportunidade de venda. Então, eu falei, não, eu preciso criar um módulo de método guia para pessoas que estão desde o avançado até o básico, começando do zero. Então, se você não sabe nada de Story, não se preocupe, tá? O conteúdo não é só conteúdo para você copiar e colar. Você vai aprender como utilizar música, fundo certo, cor, enfim, tudo. De fato, é um guia para você. Terceiro módulo é o segredo dos stories. E se o nome é segredo, eu não vou revelar aqui, né? Você precisa entrar para descobrir que segredos são esses que eu fui testando, validando e observando os grandes players do mercado, fazendo mentorias, investindo em cursos e fui descobrindo quais são esses segredos que fazem com que você tenha resultados em vendas. Então, eu vou te ensinar estratégias para que você atraia audiência qualificada, cresça seguidores de forma orgânica, estratégias essas que foram validadas já pelas minhas alunas na prática e que vão fazer com que vocês obtenham resultados, sejam vistos dentro do digital. Quarto módulo é você chegou ao seu destino final, a venda. Eu vou te ensinar como vender de forma orgânica no Instagram por meio de sequências que convertem. Vou te ensinar a sequência secreta, que é a sequência PPO. Depois que você dominar essa sequência, pode ter certeza que o seu jogo está ganho nos stories. Depois que eu aprendi a construir essa sequência na prática, não é zoeira, não é gatilho mental, isso que eu estou falando para você. Depois que eu aprendi essa estrutura, eu decidi que eu ia passar para os meus alunos, porque é a estratégia validada, a estratégia que de fato funciona. Então, fazer um roteiro do que postar, confirmo para não ficar repetitivo. Vou estar lendo o chat depois para a gente não se perder, tá? Além disso, eu vou te ensinar a forma certa de usar gatilhos mentais. Tem gente que acha que gatilho mental é balela, que não funciona, só não funciona se você não souber a forma certa de utilizar. Se você utilizar gatilhos mentais para mentir, só para vender de qualquer forma para a sua audiência, de fato não vai funcionar. Mas os gatilhos mentais funcionam sim. Módulo 5, e esse módulo 5 eu me arrisco a dizer que já valeria o curso inteiro. Nesse módulo 5, você vai ter acesso a todas as sequências de stories minhas e diversas mais sequências de stories para você simplesmente copiar e colar. Então, se o seu problema é frequência, copia e cola a sequência, aplica no seu story.
Se o seu problema é não ter tempo, copia e cola, salva na galeria, posta o seu story. Ah, Nath, vou precisar aparecer? Não necessariamente, só se você quiser. Mas todas essas sequências foram criadas para você postar em formato de texto. Se caso você queira postar em vídeo, fica ao seu critério. Então, esse arquivo secreto é, de fato, um arquivo que vale ouro. Como eu falei, só ele vale o curso inteiro. Você vai ter nas mãos sequências que convertem, que fazem os seus seguidores pedirem, implorarem pelo seu produto, pelo seu serviço, pelo que você vende. Pode passar. Além disso tudo, eu vou te entregar todo o material complementar, PDF, materiais das aulas, para não passar nada em branco e garantir o seu melhor desenvolvimento. Ah, assistir a aula, preciso revisar alguma coisa. Baixa o PDF e confere. Ah, assisti a aula, mas tenho dúvida em algum ponto. Baixa o PDF e lê. Então, a gente vai deixar um resumo de cada aula no final do curso, para que você tenha acesso, no final de cada módulo, na verdade. Módulo extra, que é complementar a todo esse método que a gente está te entregando aqui, é um grupo privado com todos os alunos e alunas para se conectarem entre nós, tá? Para a gente crescer em conjunto e gerar network. É como eu falei, esse curso não é um curso que eu vou te deixar largado para você aplicar suas coisas aí, e se não der certo, ok, tudo bem, fica por isso mesmo. Por isso que eu falei, não é mais um curso do mesmo, não é mais um curso do mercado que você compra e não sabe para onde seguir. Eu já comprei vários cursos, não só de Story, mas de várias outras coisas, e de fato eu me decepcionei com vários deles, porque eu não tinha isso que eu estou te entregando. Por isso eu decidi fazer diferente quando chegasse a minha vez. Por último, mentorias tira dúvidas. Como eu te falei, não é um curso qualquer, eu vou te guiar. Não quero deixar você no meio do caminho com possíveis dúvidas, e esse não é o acordo que eu vou fazer com você. No final de cada módulo, durante essas semanas, nós vamos ter mentorias de tira dúvida. Então, assistiu o módulo 1, mentoria de tira dúvida. Assistiu o módulo 2, mentoria comigo de tira dúvidas. Eu vou mandar no grupo de alunos os dias certos das nossas mentorias de tira dúvidas, para a gente estar fazendo esse acompanhamento, para você tirar suas dúvidas de como fazer tal coisa, de como aplicar tal coisa no Story. Ah, me ajuda aqui a construir essa sequência. Então, nós vamos ter esse momento no grupo de alunas para que a gente consiga fluir da melhor forma possível. Então, só essa mentoria aí, como eu falei, já vale absurdos mesmo para a gente ter essa troca. Eu não quero deixar você com dúvidas ao longo do caminho, tá? Eu quero que você obtenha resultados expressivos e transforme seus stories em vendas. Não acabou, aqui agora eu vou te entregar os bônus do GPS. Vamos lá. Dentro desses bônus, garantindo a sua vaga, você vai receber scripts para fechamento de vendas com o cliente. Por que eu achei que isso é muito importante? Como eu te falei, o GPS, ele é um guia completo. Então, assim, não tem como eu fazer você, através do curso, transformar os seus stories em vendas, ter várias pessoas chegando no seu direct, que você vai dar calo no dedo de tanto responder as pessoas, tá? Eu vou te ensinar a mesma estratégia que eu utilizei através dos stories que eu fiz, dos meus anúncios. Então, assim, eu estava recebendo direct. Se eu mostrar para vocês, vocês vão ficar assim, como assim? Então, assim, não tem como eu te entregar a estratégia para você transformar os seus stories em vendas e não te ajudar a converter essas pessoas que vão chegar no seu direct. Porque vai chegar muita gente depois que você começar a aplicar e ser consistente com as sequências, com a estratégia que eu vou te entregar dentro do GPS. Então, eu montei esse script para você não deixar ninguém sair ali do seu funil sem que você realize uma venda, tá? Esse script já foi validado, muita gente consegue vender através dele, você vai ter isso dentro dos bônus. Aulas semanais ao vivo para tirar dúvidas no final de cada módulo, como eu já falei, só para reforçar. Você vai ter um calendário de story, não tenho tempo de planejar, não tenho tempo de postar, não tenho tempo de fazer. O que eu faço? Pronto, vou te entregar esse calendário de story para você se organizar, organizar a sua rotina corrida, dentro do seu nicho e tudo que você precisa fazer aí. Bônus inédito. Gente, isso aqui eu não ia fazer. Eu falei, não tem condição. Mas eu falei, vou fazer sim, porque essas pessoas merecem. Eu sei da correria da vida de cada pessoa e eu sei também da dificuldade de você pregar uma sequência dessa e aplicar para o seu nicho. É por isso que eu montei o formulário. Tudo aqui é feito de forma muito estratégica.
Porque quando você responde o seu formulário e coloca com que você trabalha, sua profissão, o seu nicho, eu entendo quem é o meu público. E conhecer o seu público é a maneira mais certeira para você vender. Então, conhecendo o meu público e as profissões que vocês me trouxeram, eu montei um quadro personalizado no Trello com stories para cada profissão. Então, você vai entrar no GPS, você vai acessar esse Trello e vai estar lá. Maquiadora, cabeleireira, dentista, médica, nutricionista, papelaria criativa, loja de moda fitness, enfim. E esse Trello vai sendo atualizado, tá? De acordo com o que eu for vendo, outra profissão, outro nicho interessante para vender através do Story, eu vou estar atualizando esse Trello também. Então, não vai ficar do jeito que está. Além do curso que vai ser atualizado também. Nós vamos colocar novas aulas, nós vamos colocar novos módulos, não vai ser algo que você vai assistir e vai parar de aprender. O seu aprendizado vai ser contínuo. E por último, um módulo inédito, turbine o seu Instagram e as suas aulas e as suas vendas com tráfego pago. Vai ter uma aula de anúncios online. Sabe o seu nicho, sua profissão aí que você deseja impulsionar, você deseja mostrar para todo mundo? Pois é, através do tráfego pago isso é possível, tá? E nós vamos ter a aula com o melhor gestor que eu conheço da minha vida, para você turbinar suas vendas aí no seu Instagram e conseguir crescer o seu perfil também através do tráfego pago. Talvez você tenha muito interesse em aprender. E se você souber o poder que o tráfego pago tem, você vai ficar deslumbrado, tá? Depois que eu comecei a aplicar nas minhas estratégias, meus resultados mudaram drasticamente. É por isso que eu vou te entregar também a mesma metodologia que eu utilizei. Já expliquei tudo isso, mas por último, eu vou explicar o último bônus, que esse aqui é, assim, sem condições. Depois que essa aula finalizar, eu vou estar mandando o link da página lá no grupo para que você realize a sua inscrição no curso, tá? E você precisa ser muito rápida, porque para os 10 primeiros que entrarem, esses 10 primeiros vão ter uma imersão comigo e com o meu time, uma imersão ao vivo, online, sem pagar nenhum valor adicional, onde a gente vai fazer um raio-x do seu negócio, do seu perfil do Instagram. Talvez você não queira só aprender a postar story, mas você queira uma análise do seu perfil de forma mais aprofundada e saber o que você precisa fazer de fato dentro do seu perfil do Instagram para conseguir vender mais. Então, você vai ter esse momento comigo, com o meu time, tá? Para que a gente crie estratégias para você dominar o digital e vender muito mais. Então, a gente vai olhar tudo, fazer, de fato, um raio-x do seu negócio, aí do seu perfil, e te entregar esse plano de ação, esse plano prático nessa imersão. E por que somente para os 10 primeiros? Porque a gente quer ter um olhar individualizado para cada pessoa. Infelizmente, não tem como a gente fazer com muita gente, porque senão a gente não conseguiria dar essa devida atenção. E não é o nosso foco. A gente quer, de fato, te guiar na sua jornada rumo às vendas no seu Instagram, nos seus stories no Instagram, tá? Podem mandar dúvidas se vocês estiverem tendo aí. Nosso suporte aqui está lendo todas as dúvidas de vocês. Pode passar. Valores de acesso ao GPS. Você tem que pensar em um evento presencial. Vai vir, Luiz Felipe. Vai vir. Vai vir, vai. Já estão ouvindo isso, né? Pessoas aqui da minha equipe. Vamos estar planejando isso aí. Me contem aqui se vocês iriam, inclusive, no meu evento presencial. Se vocês falarem aqui que vocês vão, eu já vou começar a pensar nisso logo e me organizar para a gente fazer esse evento aí. Enfim, valores do GPS vendidos separadamente. Somente a imersão monetiza seu conhecimento, 697. Workshop de tráfego pago, 597. Script para fechamento de vendas, 47. Trello personalizado, 97. Calendário de story, 37. Mentoria de tira dúvidas, 997. E o GPS, 497. Então, se a gente fosse somar tudo isso, eu nem fiz o cálculo, mas seria um valor muito maior do que, de fato, nós vamos proporcionar para você. Porque, de fato, a gente quer que o GPS seja acessível para que você tenha esse guia na palma das suas mãos e seja posicionado no digital imediatamente.
Não dá mais para ficar na situação que a gente está, não dá mais para fazer mais do mesmo, a gente precisa ir em busca daquilo que vai nos tirar da zona de conforto e que vai nos trazer resultados significativos. Não adianta você falar, amanhã eu começo, depois de amanhã, outro dia, deixa para depois. Não adianta. O depois, ele não vai acontecer, tá? O digital, o mercado digital, está se sofisticando a cada dia mais, está amadurecendo, as pessoas estão criando um nível de consciência. Então, talvez você seja muito bom no que você faz, mas você é um segredinho. Por quê? Você não posta story, você não tem um perfil profissional, ninguém conhece o que você faz. Ninguém conhece o trabalho bom, excepcional que você executa aí, porque você não tem esse posicionamento. Então, além de você ganhar tudo isso, estando entre as 10 primeiras, reforço, você vai ter esse acompanhamento aí para se posicionar no digital, tá? Valores vendidos separadamente, mas o valor mesmo do nosso treinamento vai ser algo muito mais acessível. Se a gente vendesse tudo separado, certamente a gente lucraria muito mais. Mas, como eu falei, o nosso intuito é, de fato, a sua transformação. Só para encerrar, já estamos encerrando e caminhando para o fim, mas eu queria te falar uma coisa. Às vezes você pensa, será que o GPS é para mim? Será que funciona para mim? Mas meu nicho é tão assim diferente. Por isso que eu pedi para vocês deixarem o nicho de vocês, porque de acordo com o que vocês forem falando, de acordo com o que eu for vendo aqui do meu público, nós vamos atualizar o quadro no Trello, as sequências para você copiar e colar e te ensinar na prática como você pode executar isso. Então, o GPS é perfeito para todos os nichos: profissionais da saúde, profissionais da beleza, profissionais autônomos, profissionais de marketing e lojas que vendem qualquer produto, qualquer coisa. Então, o GPS, ele é de fato um posicionador global. Ele serve para posicionar qualquer nicho que seja no digital, tá? Mas muita atenção, porque o GPS também pode não ser para você, tá? O GPS, de fato, não é para todo mundo. Apesar de ser universal para todos os nichos, ele não é para pessoas que não estão dispostas e nem comprometidas, tá? Então, se você não está disposto ou comprometida a ter os seus resultados, se você não se compromete com os próximos 5 meses do seu ano, talvez você já se deu por vencido aí, não tive resultado, já era, não é bem assim que funciona. Então, se você está realmente disposta a se dedicar para crescer e transformar os seus stories em vendas, você é muito bem-vinda, você será muito bem-vinda no nosso time, tá? Reforço novamente, seja muito rápido a partir de agora, a partir do momento que o link for liberado, porque ontem nós tivemos uma pré-venda para as pessoas que enviaram o nome para nós no PV. Então, o nosso time aqui de suporte fez um disparo ontem e já tiveram pessoas entrando no GPS, hein? Se tem alguém aqui que já entrou no GPS, deixa aqui no chat, eu já entrei, comenta aqui, eu já estou no GPS, tá? E fala aqui para a galera, dá apenas um spoilerzinho aqui do que você já viu, do que você já usufruiu. Talvez as pessoas que entraram não estão aqui, mas se tiver alguém aqui que já entrou, manda aqui para a gente no chat, tá? Enfim. E como eu estava dizendo, você precisa ser rápida. Olha, a Mari respondeu que ela já. Então, assim, ela já tem aí, ela já sabe o que está por vir, ela já se comprometeu com o resultado dela, tá? Já está no GPS. Nós fizemos esse disparo para as pessoas que mandaram os nomes para entrar entre as 10 primeiras. Então, eu preciso até conferir quantas vagas ainda que resta para estar entre os 10 primeiros com o meu time aqui. Mas assim que a gente enviar o link, seja rápido, porque a gente vai enviar o link primeiro no grupo e depois a gente vai divulgar nas redes sociais, no Instagram e subir os nossos anúncios. Então, a partir do momento que você tomou essa decisão, seja o mais rápido possível. Bom, vamos para o que vocês tanto esperam. Nath, quanto que vai valer tudo isso no GPS? Tudo que você vai entregar deve ser muito caro. E não. É tudo isso de forma mais acessível para que você consiga fluir nos seus resultados. Então, além desses vários de 5 módulos que nós preparamos e todos esses bônus, você vai poder investir no GPS por menos de R$ 1,66 por dia. Agora me conta o que você faz com R$ 1,66 no dia, nos dias atuais. Você compra mal um pirulito. Então, assim, o investimento do GPS é totalmente... Chega até ser engraçado o valor do investimento perante tudo isso que a gente vai te entregar.
Então, por apenas R$ 49,90 por mês, você vai poder ter acesso ao GPS durante um ano. Um ano você vai ter esse acesso, você vai ter as mentorias tira dúvidas no final de cada módulo, e caso você não consiga participar, as mentorias vão ficar gravadas e disponibilizadas na plataforma também. O nosso time de suporte vai disponibilizar o número para você estar entrando em contato e tirando qualquer dúvida que seja, tá? E o melhor de tudo, entrei no GPS, vi que não é para mim, não gostei muito, que eu acho muito difícil, tá, gente? Porque, assim, diga-se de passagem, foi o melhor treinamento que eu já fiz até hoje. De fato, nós estamos há 7 meses, né? Desde janeiro. 7 meses nos dedicando a isso, fazendo mentorias, estudando, investindo, gravando, editando, criando, para que esse treinamento ficasse pronto. Ai, Nath, por que tanto tempo? Porque a gente queria, de fato, entregar o melhor da forma mais excelente possível para vocês. Então, por 12 vezes de R$ 49,90, você vai ter acesso a isso tudo e transformar os seus stories em vendas. Se você falar, apliquei, não tive resultado, a gente vai fazer na mentoria de Tira Dúvidas a solução para que você saia decolando. Mari já colocou, vamos decolar, com certeza nós vamos. Estamos mais que juntas aí. E aí eu vou disponibilizar para vocês aqui agora o link no chat, é o link da página? O link da página aqui no chat, então reforço, sejam rápidas, porque restam poucas vagas para poder fazer parte das 10 primeiras, tá? Esse bônus é exclusivo, se você fosse pagar separadamente por ele, o valor ficaria muito maior que só o valor do curso, e nós estamos te entregando isso aqui de forma totalmente gratuita, com acesso a mim e a minha equipe, e, inclusive, dentro dessa imersão, nós vamos estar falando um pouco das estratégias que a gente utilizou no lançamento, né? Para que a gente obtenha resultados tão assertivos em tudo que a gente fez, conteúdo, anúncio, tráfego. Então, a gente vai fazer um raio-x do seu negócio, utilizando a metodologia que a gente utiliza. Então, o link acabou de ser liberado para que você seja o pioneiro a ter acesso a esse conteúdo. O link está no chat, tá? Já entra aí, faça a sua inscrição. Estou te esperando aqui do lado de cá, no GPS, para te guiar, para ser a sua guia, ok? Então, deixei o link aí no chat. Tá? Eu vou te mostrar agora por dentro como que é o curso para você usufruir um pouquinho. Nossa equipe está apresentando aqui para você. Você vai começar sendo guiado por esses módulos. Assim que você clicar nessa setinha aqui, você vai ter acesso a mais módulos, tá, pessoal? Mas a interface aqui da plataforma, ela é dessa forma. Então, a partir do momento que você entrar em todos esses módulos, você vai ter acesso a todas as aulas. E logo embaixo, todos os bônus. Aqui tem um pouquinho das aulas, não vamos dar muito spoiler, né? Sobre as aulas que tem dentro. E embaixo tem os bônus, o baú de ideias, eu não tinha revelado o nome ainda, mas o nome é Baú de Ideias, nosso quadro no Trello. Textos que vendem, o script personalizado para você, seu calendário de stories, a aula de anúncios online. E nós vamos ter embaixo uma plataforma também, uma seção, na verdade, com... nós vamos ter embaixo uma seção com as aulas, as mentorias de Tira Dúvida, tá? Com os encontros que a gente for fazer, então vai ficar tudo gravado e documentado para você assistir, reassistir, quantas vezes preciso for, ok? Então, entre aí no link, já faça a inscrição de vocês. Ah, uma dúvida aqui que eu vou tirar. Métodos de pagamento. Pix, boleto ou cartão de crédito. Estou com pouco limite no cartão de crédito, o que que eu faço? Chama o chat, chama o suporte. Chama a gente no chat, no suporte, que a gente vai estar conversando com você. Ou uma solução que você pode fazer também é usar 2 cartões de crédito, caso você prefira. Você pode colocar um e depois o outro. Nós liberamos essa condição exclusiva de parcelamento no cartão de crédito. Então, dentro da plataforma, você vai poder selecionar como que você quer realizar o pagamento. Se você quiser em 2 cartões de crédito, você vai poder ficar à vontade aí também para poder realizar a sua inscrição dessa forma, tá? E quaisquer dúvidas, vocês podem estar mandando aqui agora no chat. O chat está aberto para dúvidas. E o link está aí também.
Nós vamos estar subindo Dá pra- aqui. quem não tem limite no cartão, dá para fazer cancelamento inteligente no cartão de crédito. A pessoa consegue cobrar só o limite, tipo, o limite do mês, entendeu? Entendi. Pessoal, a equipe está me falando aqui o seguinte: se você não tiver limite no seu cartão, nós liberamos a condição de parcelamento inteligente no cartão de crédito. Então, como que funciona? Você não vai comprometer a fatura do seu cartão. Então, isso é maravilhoso, né? Porque talvez você tenha pouco limite disponível aí na sua fatura, ou no seu limite como é que é o nome? Sim. De crédito, Você tenha pouco limite de crédito, tá, galera? No seu cartão. E aí você pensa, não quero comprometer o pouco limite que eu tenho. O que é que eu faço? Simples, você faz o parcelamento inteligente. Entre em contato com a gente para que a gente libere esse parcelamento inteligente para você, tá? Para que você consiga pagar apenas R$ 49,90 por mês, descontar a cada mês, como se fosse uma recorrência. Então, não compromete o limite do seu cartão de crédito e isso é maravilhoso. Como eu falei novamente, o chat está aberto para tirar dúvidas. Nós vamos estar enviando aqui agora para vocês o link com o material dessa aula. Tudo certo aí no Drive? Pronto. Vamos estar enviando aqui para vocês baixarem, tá? Vou estar subindo aqui agora no Drive o material da aula para enviar o link aqui para vocês. Então, fiquem aqui só mais um minutinho que a gente já vai disponibilizar. E como eu falei, sejam rápidos, façam a inscrição de vocês, porque a gente ainda não divulgou o link da... A gente ainda não divulgou o link da nossa página exteriormente, a gente só divulgou aqui, por enquanto. Então, já entra aí para poder fazer a sua inscrição. Estou subindo aqui o material na mesma pasta do desafio. Inclusive, quem participou do desafio aí, nós tivemos muitos feedbacks positivos, né? Teve uma aluna mesmo que no primeiro dia já triplicou a quantidade de vendas dela, e é justamente aquilo que eu falei no meu anúncio, que você venderia de 3 vezes mais o seu store. De fato, no primeiro dia ela aplicou e já teve os resultados. E o material desafio não vai ficar salvo no grupo, tá? Vai ficar dentro do GPS, porque é de fato um material que ele vale ouro mesmo. Então, quem teve acesso ao gratuito, quem aplicou, teve muitos resultados, e agora esse material será disponibilizado somente para as pessoas que estiverem dentro do GPS, porque essas pessoas vão pegar aquelas sequências, continuar aplicando e tendo resultados muito expressivos em vendas, tá? Vou mandar aí agora no chat o link para vocês do nosso Drive, para que você baixe, para que você tenha acesso ao material. E, novamente, eu reforço, o material desafio não vai ficar salvo e nós estamos aqui já aguardando você que quer ficar entre os 10 primeiros para ter esse acesso exclusivo diretamente com a gente. Eu vou mostrar a página aqui, pessoal, como faz. Vou mostrar para vocês rapidamente como que vocês vão utilizar, como que vocês vão fazer a inscrição de vocês no curso, tá? Então, permaneçam aqui por mais 5 minutos apenas. Eu vou estar guiando vocês aqui nesse processo. Vou te mostrar como que você faz sua inscrição. Vamos lá. Assim, entrou na página, vai ter aqui, né, a minha foto, todas as informações, e aí você vai ver se é para você, né? Claro, óbvio, você vai ler tudo aqui sobre o GPS. Pode ir baixando a página, por favor.
informações. As informações por dentro do GPS, bônus do GPS que você vai ter acesso, o valor de investimento que você vai ter, alguém com GPS, alguém sem o GPS, você vai ver se o GPS é de fato para você. Depoimentos dos alunos, você vai poder ler um pouquinho dos depoimentos que a gente colocou aqui. Aqui vai ter um pouco sobre mim, caso você queira me conhecer um pouco mais. E as dúvidas frequentes, as perguntas frequentes. Se você tem dúvida de forma de pagamento, como vai receber o acesso, por quanto tempo você vai ter acesso, se é segura a plataforma, como você vai assistir os conteúdos. E, por fim, o botão para você entrar no GPS. Se você já decidir, tem um botão lá em cima, você nem precisa rolar até embaixo. Já clica no botão, assim, logo de cara, e já entra no GPS para você estar. Quero garantir minha vaga, vai clicar aqui, quero garantir minha vaga. Você clica aqui em Quero garantir a minha vaga, e aí você vai ser redirecionado para essa parte da página. A página para você realizar o seu pagamento, tá? Com todas as informações aqui do curso. É só descer a página. E aí, assim que você descer a página, vai ter o campo de colocar o seu nome, o seu e-mail, confirmar o seu e-mail, tá? Para não ter nenhum problema com e-mail inválido, CPF, seu celular, porque nós precisamos das informações para estar mandando no seu e-mail acesso ao curso. E você vai escolher as formas de pagamento que melhor se adequa a você. O cartão vai ser limite, dois cartões, se será substituído. Se o seu cartão tiver sem limite, e você quiser pagar em 2 cartões, é só você selecionar essa modalidade de pagamento. Aí você coloca as informações do cartão 1. E o outro vai estar automático. Exatamente. Você vai poder escolher quanto que você quer colocar de cada cartão. Então, de fato, é um parcelamento muito inteligente. Boleto e Pix também, que você já sabe muito bem. Colocou o cartão, o Pix é só pagar agora. Pronto. E aí, depois, só você receber o pagamento, a cobrança vai aparecer na sua fatura como que o faz GPS para você saber e ter o controle. Então, é tudo muito seguro, tudo muito certo. E como eu falei, você tem uma garantia de 7 dias. O nosso número de suporte vai estar disponível para você, tá? E é isso aí. Eu te espero do lado de cá para ser sua guia, para transformar os seus stories em vendas. O conteúdo que tem dentro do GPS foi feito, gravado a dedo, tá? De forma estratégica, com todos os resultados que a gente já teve. E eu tenho certeza que é a transformação que você precisa ter aí no seu negócio, nas suas vendas no digital. Então, já entre para que você garanta a sua vaga entre as 10 primeiras, que vai ser muito disputado. E eu te espero do lado de cá. Muito obrigada por ter permanecido aqui até agora. Eu espero muito que você tenha usufruído dessa aula da melhor forma possível. Nós vamos estar enviando aqui agora o link do material no grupo. Obrigado. Legal. Acabei de enviar o link, então pode entrar lá, vai ter o nome, transforma seus stories em vendas, baixe o material, acesse aí. Nós vamos encerrar essa aula já, estamos caminhando para o fim, mas o link da página será disponibilizado lá no nosso grupo. Então, entre, já faça a sua inscrição. Espero muito que eu tenha sido útil, que você tenha gostado dessa aula e te espero do lado de cá no GPS, tá? Para que você transforme os seus stories do Instagram em vendas. Tudo isso que eu te apresentei é só a ponta do iceberg do que você vai receber dentro do nosso treinamento mais completo para Story. As inscrições estarão abertas até o dia 8, tá? Até o dia 8/12, mas você precisa ser rápida para estar entre as 10 primeiras. Fechou as vagas das 10 primeiras, não tem como entrar porque a nossa atenção vai ser individualizada. Então é isso, espero por você. Um grande beijo, um grande abraço, excelente noite, excelente fim de semana aí para nós, tá? E aguardo vocês aqui do lado de cá, para que a gente tenha muito resultado juntas, tá bom? Vou estar finalizando a aula e vou deixar o link da página lá no nosso grupo oficial. Você também vai receber aí no seu contato, tá bom? Vou estar encerrando por aqui. Tchau, tchau. Me despeço de vocês. E excelente noite para nós.